Olá, paz de Deus e bom dia. Última quarta-feira, hoje é dia 23 de novembro de 2022. Estamos aqui iniciando aqui as atividades desse dia, né? E o trabalho, e que Deus abençoe o meu trabalho, o teu trabalho, o nosso trabalho, né? Nós possamos alcançar as metas, né? Os objetivos desse dia. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor pode tudo. Que o Senhor nos ajude a alcançar o que nós precisamos, a nos melhorar também. Que a gente possa, dia a dia, né? E hoje seja um dia oportuno, né? Para que nós possamos também nos melhorar, né? Perdoa. Possamos errar menos, falhar menos, pecar menos, né? Enfim, possamos alcançar um grau de perfeição, porque a perfeição ela tem muitos, muitos degraus, né? E cada degrau é um degrau melhor, né? Cada degrau que subimos na perfeição é algo melhor, né? E que Deus possa nos ajudar, ter piedade de nós, que Deus tenha piedade de nós, nos ajude e não olhe as nossas imperfeições, os nossos erros, né? Com ira, né? Mas que o Senhor se apiede e dê as condições, o tempo, as ferramentas necessárias para que nós possamos evoluir dia a dia, né? Lembrando que quem, quem vê o erro de alguém e não o auxiliar, né? Às vezes as pessoas pensam que às vezes é só você estar ali vendo uma pessoa, ela está ali, não sei que exemplo que eu posso dar agora, mas uma pessoa ela está, vamos falar de uma escola melhor, a criança está ali, ela não consegue formar as palavras e o professor fica só ali falando na frente, olha, é assim, é assim, é assim, mas a criança não consegue entender o discurso do professor, né? Mas o professor tem a certeza ali, tá vendo que ele tá errando determinada parte. Se ele não chega lá, não auxilia, não cria caminhos, né, métodos para que aquela criança entenda onde é que está o erro, exatamente o erro, ela peca. E pode ser considerada como um crime, né? Crime de omissão, né? Então, que Deus coloque as pessoas certas na nossa vida para que nós possamos alcançar, né, a evolução necessária que nós precisamos, a evolução espiritual. Eu queria falar aqui também agora um pouco sobre política, né? Eu ia falar sobre política ontem, acabei entrando em outro tema e deixei de falar. Porque às vezes eu corto a coisa, começo a falar, porque tem assunto para tudo, né? E às vezes eu perco, né? Eu acho que é importantíssimo, eu acho que está faltando homens políticos, homens cristãos, homens religiosos lá dentro da política, de verdade, porque tem, mas pensando no dinheiro, pensando né, ninguém está levando de fato a informação, não tá, né? Agora aqui eu estava vendo no jornal, um político aí, não sei lá quem, dizendo ali que o teto de gasto foi uma conquista da sociedade brasileira e que isso reflete diretamente no bolso do trabalhador, do povo, principalmente do mais pobre. É, verdade. Olha os preços das coisas, olha a situação das coisas, olha, é só olhar.
realmente reflete, né? Se você reduz o teto de gasto do país, é claro que tem que ter uma responsabilidade, isso é fato. Precisa ter uma responsabilidade, a coisa tem que ser feita com controle, né? Com certo controle, com controle rigoroso, né? O teto de gasto. Mas se você não pega o tesouro nacional, né? A arrecadação do país e, e utiliza ela para um desenvolvimento, se você não investe esse tesouro, é um investimento, né? Economicamente, perdoa, você não faz esse dinheiro, esse tesouro girar, né? E ao mesmo tempo produzir, né? Desenvolvimento, girar dinheiro e produzir desenvolvimento, gerando emprego e circulação de dinheiro, reflete mesmo na, na. É uma coisa assim, sabe? Não tem muito que explicar isso, sabia? Não dá. Você, ó, se o dinheiro não girar, a economia ela fica estagnada, como nós estamos vendo, fica estagnada. Não acontece nada. Então os preços aumentam, porque existe uma demanda enorme de pessoas. Uma demanda enorme, gigantesca de pessoas querendo comprar, mas não tem dinheiro. Né? Uma demanda pequena de pessoas que têm o dinheiro. Uma produtividade relativa, porque ela cai também. Né? Porque vai falindo as empresas, porque não consegue vender para todo mundo. Então, fala. Então tem uma demanda. Essa demanda pequena, como ela é pequena, ela o preço eleva dos produtos. Eleva para poder atingir uma margem de lucro. E é um efeito dominó. Né? É um efeito dominó e especulativo. Né? Então, aí, aqueles que já não estavam conseguindo comprar ficam impossibilitados de realmente te comprar, gerando então a fome, a miséria, enfim. E os que ainda tem alguma coisa para comprar, compra com preços elevados assim, gigantescos. Então, esse assunto de porque impacta no bolso do brasileiro, impacta mesmo. Negativamente, se você não abre o celeiro, né, para produzir circulação de dinheiro e produção, né, desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico para produzir. Como é que você vai fazer para produzir desenvolvimento econômico? Você tem que investir na indústria, né? Vê se o mercado aí, vê se os banqueiros estão querendo financiar, por exemplo, você que tem vamos supor, você sabe fazer pão, vê se o banco está querendo financiar o forno lá para você. Vai lá no banco lá e procura. Não vai financiar para você o forno. Então o que tem que fazer? O Estado que faz. O Estado, através do BNDES, ele vai lá, manda o dinheiro para os bancos público e privado. Manda o dinheiro é do Estado. É um financiamento que ele dá para o banco. O banco, né, vai lá e utiliza aquele dinheiro para financiar o povo. Existe contrato, regras para isso. Né? Então o pequeno, o padeiro lá, o produtor de pão, né? O que ele faz? Ele vai lá, pega um financiamento com o banco, que é o Estado, na verdade pelo Estado, né? E compra o forno, compra lá a matéria-prima, compra não sei o que e vai fazer pão. Da mesma forma, o Estado, embora isso está muito difícil agora, né? Vai ter que criar outros caminhos porque o povo está endividado, não dá para jogar mais dívida. Né? Aí tem que tomar cuidado. Aí vai lá o povo. Sim, detalhe, aquele padeirozinho, ele não faz nada sozinho. Ele vai ter, a não ser que seja muito pequeno, mas normalmente ele tem que ter pelo menos lá 1, 2, 3 ajudantes. Né? Então ele vai lá, ele vai empregar. Então, fulano, ciclano e beltrano, vai lá trabalhar com ele. É o salário. Né? Já é salário. No final do mês, ou no começo do mês, enfim, no segundo dia, o fulano lá tem um salário. E o padeiro está lá vendendo o pão dele. Está levando para os mercados, está levando para não sei aonde, está vendendo. Aquele que recebeu o salário, ele vai pegar o salário dele e vai comprar pão, vai comprar roupa, vai comprar, né? E se ele vai comprar roupa, quer dizer que as costureiras, as costureiras estão produzindo, as lojas estão vendendo,
né? E isso faz circulação de dinheiro. É claro que tudo isso tem que ser gigante, né? Para que isso funcione de verdade, não adianta você pegar ali uma fração de dinheiro, um percentual, olha, tá aqui, vou injetar isso aqui na economia. Isso pode ajudar momentaneamente, mas isso não vai trazer resultados positivos assim esperado, né? Então tem que ser um número, tem que ser gigante o assunto, porque senão não funciona, né? Então, e o Estado, aí ninguém fala, pô, mas aí o Estado você colocou um rombo lá no Estado. Claro que o Estado, você foi lá e pegou dinheiro e tá um rombo. E o Estado vai ficar devedor lá fora, porque ele precisa pagar as contas dele e o dinheiro foi embora. Então ele precisa o quê? Né? De dinheiro, precisa pagar os credores. Mas como é que ele paga isso? A dívida pública, né? A dívida do povo. Aquele que pagou o empréstimo vai pagar. Aquele que está comprando vai pagar imposto. Aquele que está vendendo vai pagar imposto. Aquele que está empregado paga imposto também. Todo mundo. Aí o Estado paga as suas contas. É dessa forma. É claro que isso daí precisa ter um equilíbrio, isso aí precisa ter uma boa administração. Não pode ser de qualquer jeito. Porque senão realmente, né, se não tiver responsabilidade, o que eles falam muito, aí o negócio fica difícil. Tem que ter responsabilidade. Agora, vamos dizer, esse governo aí que vai entrar, esse governo saiu com uma reputação maravilhosa. Esse presidente aí, né? Uma reputação de 80, se não me engano, foi 83% de bom ou ótimo, né? Esse presidente aí iniciou com ele e depois com a Dilma Rousseff deixou um caixa, na verdade uma reserva internacional, uma reserva em dólar, né? Pega um dinheiro e coloca lá nos bancos internacionais, lá nos Estados Unidos. A reserva, igual lá da Rússia, lá, que os caras foram lá e tomou, pegou dinheiro. O Brasil deixou lá 380 bilhões de dólar, né? Nunca teve isso. O Brasil nunca teve isso. O Brasil sempre ficou devedor. Tinha dívida lá, não é? Reserva, nunca ouvi dizer que o Brasil teve reserva, não teve. Pode puxar aí que nunca teve. Teve alguma coisa com o Fernando Henrique lá, depois caía, depois virou dívida. A dívida, os juros da dívida chegava, da dívida externa, ia lá, tomava tudo. Pode puxar, pode puxar. Garanto o que eu tô falando aqui. Vai lá, dá uma olhadinha, né? Então, é um governo de responsabilidade. Um governo que trouxe o Brasil na épocas do governo do Lula. Ele assumiu o governo Brasil na 12ª posição do ranking das maiores economias do mundo. 12ª. No governo da Dilma mesmo, o Brasil era a 6ª economia do mundo. Que eu acho até longe, porque esse Brasil aqui tem o potencial de ser a 3ª economia do mundo. Tem potencial para ser a 3ª economia do mundo, né? Se perder alguma posição, é 4ª economia do mundo, né? Mais ou menos. Mas o Brasil é um país assim rico, naturalmente rico, né? Então ele tem potencial, né? Então deixou. Então eu não sei o que essas pessoas aí estão querendo dizer, né? O que eles querem. Na verdade eles querem frear o mercado, querem não vai dar dinheiro, não. Nós vamos ficar aqui nessa porçãozinha aqui que a gente ganha, a porçãozinha da miséria dos outros, né? Então coisas vão acontecer nesse país aí, viu? Vai acontecer, né? Eles acham que eles vão frear esse governo, não vai. Não vai. Frear é um governo acabado, destruído pro resto da vida, né? Não vai. Não vai frear. Não tô falando aqui como torcida, não. Tô falando aqui como análise mesmo. Análise. Tô fazendo uma análise. Torcida, com certeza eu tô com esse governo. Com certeza, né? E se fosse um outro governo, podia ser do PCCC, do Popopopó, partido que fosse, mas se tivesse com as mesmas ideias, é esse partido aí. Podia ser de direita. Eu apoiaria isso daí, porque nós precisamos sair da situação que estamos. Nós precisamos urgente sair da situação que nós estamos, né? Tem gente que minimiza, que vai na conversa de outros, do grupinho ali, né? Não. De jeito nenhum. Nós precisamos ter responsabilidade social, responsabilidade
nacional, nós temos que ser nacionalista de verdade, não é nacionalista da boca para fora, não. Né? Colocar a bandeira, a camisa do Brasil e dizer que é nacionalista, sai fora. Ser nacionalista, você tem que estar comprometido com o seu país, com o desenvolvimento dele. Né? Então, isso aí vai esquentar. Esse governo aí, é claro, ele não quer arrumar uma crise antes mesmo dele entrar. Né? Ele precisa estar lá, comandando a máquina pública, para poder brigar. Já pensou? Se começa a brigar agora, os caras botam para fora já. Tem que ter muito cuidado agora. Muito cuidado. Muito cuidado. Ó, fechar a boca. Né? Muito cuidado. Porque eles estão doidos para derrubar já antes mesmo de entrar. Né? Então, ninguém se engane. Todos queriam, imprensa, empresários, todo mundo queria tirar o Bolsonaro. Né? Muita gente fala da sociedade, das camadas da sociedade, das camadas que controlam a sociedade brasileira, a sociedade civil, mesmo a sociedade civil, né? Queriam tirar o Bolsonaro. Então a imprensa apoiou, praticamente indiretamente assim, mas apoiou o Lula, foi a favor, né? Porque precisava tirar o cara. Né? O cara estava levando a gente para um poço sem fundo, né? Um poço sem fundo. Né? O cara não governava. Essa é a verdade, não governava nada. Então, mas essa imprensa, ela trabalha para o mercado. Esse mercado quis tirar o Bolsonaro. O mercado quis tirar o Bolsonaro. E tirou. Né? E agora eles querem tirar o Lula. O Lula nunca foi o candidato deles. O candidato deles é da direita. Que hoje, para mim, esse candidato se chama Tebet. Simone Tebet. Acho que é ela que eles querem. Então, lá atrás eu tinha até falado alguma coisa, olha, Simone Tebet, quando essa mulher surgiu, eu falei, é ela, hein? E ela é inteligente, ela é esperta. Tem boas ideias? Tem, mas ela que vai governar pro mercado, não é pro povo, é pro mercado. Não adianta a pessoa ser inteligente. Uma pessoa, você olha assim pra mulher, você vê que ela tem qualidades, ela tem capacidade, tem, mas ela governa, ela está inclinada pro mercado. Esse mercado, gente, vamos ser claros, esse mercado ele está falido. O mundo, os países estão pulando fora. Sabe por quê? Estão pulando fora porque não ganha. Porque tem um monopólio do consórcio americano. Quem é o consórcio americano? São as nações mais ricas do mundo. Essas nações mais ricas do mundo têm um consórcio de corporações. Elas dominam todos os setores econômicos do mundo. Né? Porém, esse dinheiro, esses recursos, essa arrecadação toda, né, só beneficia as empresas americanas, as empresas do consórcio, porque não é americanas. Né? Os americanos controlam, né, quase tudo, mas do consórcio. Tudo é deles, tudo é para eles. Ou seja, eles dominam, não empregam, não dão. Emprega, se você for assim, emprega, mas o número de emprego que eles distribuem no mundo é muito pouco perto do que o mundo precisa. Então existe uma desigualdade social, uma miséria enorme. Isso são dados da ONU, entendeu? Então, o mundo, as nações, as nações que eu falo, o governo das nações, o Estado, né, de diversos países do mundo, vive em situações assim caóticas, né, não consegue sequer dar saneamento público, né, saúde pública, não consegue dar para o seu povo porque não tem arrecadação. Por que não tem arrecadação? Porque o país não produz, né, desenvolvimento. Não tem desenvolvimento dentro de diversos países, milhares não, tô falando assim, o país tem lá, eu acho que, se eu não me engano agora é 200 e alguma coisa, países, né, ali perto de, quase, os países ali, se você falar que é 20 países que vai bem as coisas, é muito, o resto tá tudo em situações caóticas, né, todos eles amarrados nesse sistema capitalista, neoliberal dos Estados Unidos, todo mundo.
há quantas décadas isso? Há quanto tempo isso? Há muito tempo. Né? Então o que, que acontece? Né? O mundo, todo mundo caiu fora. Aí surgiu esse BRICS, né? Dos países emergentes, surgiu, e eu já vim falando isso há muito tempo, e isso daí, que está envolvida a Rússia, que está envolvida a China, isso daí vai expandir. Vocês podem esperar isso daí. Você vai expandir. Isso daí tem muitos países, já tem diversos, né? Que tá tudo com o pé lá no BRICS já. Arábia Saudita, Egito, Turquia, Argentina, né? Brasil já faz parte, África do Sul, um monte de país da África, tudo BRICS. Ou seja, todo mundo querendo sair do sistema que é controlado pelos Estados Unidos, que só beneficia eles e não beneficia o mundo, não beneficia os outros países. Né? Todos os países querem desenvolver, querem produzir alguma coisa para gerar emprego, para gerar desenvolvimento dentro do seu país. Né? E arrecadação, né? Para que possa lidar com os problemas, né? Com as necessidades da sua população. Né? Então todos os países estão, todo mundo pulando fora desse, todos não, muitos países, né, pulando fora desse sistema que é controlado pelos países mais ricos do mundo, onde os Estados Unidos praticamente governa, né? Então é um sistema falido, que nem eles mesmos estão em extremamente dificuldades. Não sei como, porque é tanto dinheiro que esses caras ganham no mundo e eles estão em dificuldades, né? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Os países tudo caminhando aí para pular fora para ir para o BRICS, né? E isso vai gerar uma guerra, né? Na verdade ela já gerou, porque não é que vai acontecer, já está acontecendo há tempos. Né? O motivo dessa guerra é desarticular. Quando a Dilma Rousseff caiu, era para desarticular o BRICS. Né? O Brasil é fundamental para o BRICS. Quando a Rússia, problemas com a Rússia, é para desarticular o BRICS. Né? Mas tudo isso só está fazendo o BRICS crescer, se agigantar. Entendeu? Então, as pessoas às vezes não entendem, né, o mundo, o que é que está acontecendo no mundo. Não conseguem entender o que o mundo está vivendo. Né? E aí fazem defesas vazias. Né? Como é essas defesas? Né? Fica defendendo o mercado. Defendendo o mercado, é o mercado que está certo, porque lá tem economista isso, porque tem economista aquilo. O economista trabalha para o mercado. Né? Se você fizer faculdade hoje de economia, né, você vai ter que caçar algum órgão, alguma empresa, algum banco, algum lugar do mercado para trabalhar. O economista, ele trabalha para o mercado. É claro que ele trabalha para outros blocos também, como o BRICS, trabalha, mas poucos. Né? Poucos aderem a isso, até porque é perigoso para ele. Porque se falhar lá, fecha as portas para ele lá no mercado. Entendeu? Então, mas as pessoas não avalia, não faz uma análise antes de, às vezes, de fazer defesa, né, desses blocos, desses personagens que ficam, né, com narrativas como esta que eu citei aqui, dizendo que o teto de gasto impacta diretamente no bolso dos mais pobres, do trabalhador. Impacta. Essa é a pura verdade. Impacta de verdade no bolso das pessoas mais pobres. Nós estamos vendo isso aí. Poderia impactar também de uma forma, se for mal administrado, se a coisa não funcionar de acordo como deve funcionar. Pode também. Mas o que eu disse, é um governo de responsabilidade. Esse governo tem responsabilidade. Esse governo fez um governo maravilhoso, né? Que tentado destruir, tentado acabar com a reputação da pessoa. Que isso é terrível, né? Você querer acabar com a reputação de alguém é terrível. É terrível. Eu, assim, particularmente, eu acho que na política, eu vou falar aqui o meu pensamento, na política, como em outros lugares também, mas na política principalmente, para mim existe uma corrupção assim gigantesca, não é só no Brasil, é no mundo inteirinho.
O mundo inteiro, ninguém se engane, não. O mundo inteiro. Só que nós brasileiros, na verdade, nós somos os maus brasileiros. Nós somos maus brasileiros. E às vezes dizemos que somos patriota, que somos isso, somos nada. Somos nada. A gente tem que pegar e preservar a nossa, a nossa nação. Preservar o nome da nossa nação. Ninguém, lá em outros países, principalmente os países mais desenvolvidos, se chegar a público, né, corrupção, os caras até matam a pessoa lá, mas não deixa de acabar com o país deles, não. Aqui nós acaba com o país inteirinho, ué. Aqui acaba o país inteirinho, né? Então, quando começou esse processo de Lava Jato, não sei o que, eu falei lá, tem isso gravado, tá aí nos meus canais, tá gravado, falei, tudo isso aí vai ser anulado. Anulados. E olha que tinha e tem advogados formados, experientes, apoiando, falando, não, é isso mesmo, eu mesmo tenho na família isso, na família. Porque eu falei, não é. E eu não falei na emoção, não, falei, não é. Pega os livros aí, gente. Falei, pega aí, vamos dar uma olhadinha. Não, a coisa não funciona assim não. Que prova é essa? Onde é que estão essas provas? Diz que me disse Fuxico agora é prova? Ele pode até ser um peso para que possa fundamentar e virar uma prova. Mas cadê os indícios? Alguma coisa? Não tinha. Não tinha. Foi só pipipi, fez uma lavagem cerebral na cabeça do povo. E até dos advogados. Né? Eu falei, não, isso aí não é não. Não. Isso aí, se você tiver um ano, vou dizer um ano de curso de direito, você tem condição de detectar isso daí. Que não é assim que funciona não. A coisa não funciona desse jeito não. Não é bagunçado assim não. O sistema jurídico é algo perfeito, algo, né? E é bem claro. A coisa não funciona, cara. Ali estava claro que era uma perseguição política. Um processo político, né? E aí catou parte da sociedade brasileira preconceituosa, racista e tudo mais, e vamos apoiar. E vamos apoiar. E teve muitos bestão aí que foi junto, embarcou no assunto. Da mesma forma que embarcou aí com o Bolsonaro. Que aí é outro assunto. Aí é o que eu venho dizendo. Isso daí é preconceitos, racismo e coisa desse tipo aí. Que tá dentro das pessoas ainda, enrustida lá dentro. As pessoas não estão preparadas ainda, não estão libertas ainda desses tipos de preconceito. Com tanta, né? A gente vive numa sociedade. Eu, graças a Deus, sabe? Eu tenho né? Eu sei a minha posição, né? Eu sei quem eu sou. Eu tenho as minhas crenças, e defendo elas, viu? Defendo as minhas crenças. Só que eu defendo pra mim. Pra mim, ó, esse espaço aqui é meu. Aqui é meu. Né? Eu pago aqui, é meu. Né? Então, eu defendo esse meu espaço aqui. É meu. Agora, num espaço que é público, opa, lá pode fazer o que quiser, porque o que quiser não, com as regras, né? Tudo tem que ter regra. Eu tenho que ter direitos e deveres lá. O outro também tem que ter direitos e deveres. Não é assim? Então, o povo ainda não está preparado para isso. Precisa ter uma preparação, porque senão vira um conflito generalizado. Porque esse conflito das eleições aí, para mim, foi quase que um conflito generalizado. Não tinha nada a ver com, olha, eu amo aquele fulano, eu amo ciclano. Não, era preconceito puro. O que estava ali era preconceito. Era algo, preconceito contra o pobre, preconceito contra o preto. Era isso daí, gente. Preconceito, porque não pode ter um velho desse aí, um metalúrgico, não sei o que, na presidência. O cara não sabe nem se vestir. Porque ele anda com
chegar perto do macumbeiro ali, porque ele recebe presentinho do macumbeiro. Falta de sabedoria. O cara é presidente da república, é político. Político é isso aí, ó. Acho que é por isso que, deve ser mesmo. Que aquele que está comprometido com as coisas de Deus, né, não pode. Não é bom, não dá para candidatar a nada, não dá para ser político, não. Ó. Porque como é que você vai desfazer de um outro cidadão porque ele tem outra crença? E ele vai querer te dar um presente, você vai pegar e vai falar, não, cara, não, dá licença. Não, não pode. Não pode, ué. Você vai magoar os outros? Isso é falta de respeito. Né? Agora, eu posso aqui, ó, eu não sou público. Eu não sou público. Né? Chega uma pessoa, eu já vou logo, olha, eu tenho uma minha religião. Ah, eu queria te dar. Não, isso aí eu não posso, eu tenho a minha. Não sou público. Eu tá amparado até no direito, eu andei estudando isso. O presidente da república, como um prefeito, é a mesma coisa, é uma figura pública, é de propriedade, ele é um título. É um título, tanto que ele vai receber agora em dezembro. Recebe o título de presidente da república. Então ele é uma propriedade do Estado. Aquela pessoa ali, ela é propriedade do Estado, o título da pessoa. Ele pode ter a vida dele, mas da porta do quarto dele para dentro. Da porta do quarto para dentro. Enquanto ele estiver naquele mandato, ele é uma propriedade do Estado. Não pode chegar lá e fazer o que ele... Não pode falar o que ele pensa exatamente, né? Não pode. Então tem gente que se candidata a essas coisas aí, a vereador, não sei o que, não sabe dessas coisas. Não procura nem saber o que ele é, o que é a figura dele. Né? Então, século XXI, chegamos, o homem está querendo voltar para a Lua aí de novo, e disse que vai construir até umas casinhas lá. É bem assim, quer ir para Marte. Mas a gente não sabe ainda nem se relacionar, nem a ter respeito, né? Nem a ter respeito um pelo outro, né? Lembrando que o seu desrespeito, ou o meu desrespeito, vamos dizer assim, o meu desrespeito com você faz você me desrespeitar, né? Então, as pessoas já têm que ter o respeito um com o outro, tem que saber lidar com as pessoas. Você não pode chegar lá e querer fazer o que você pensa na vida do outro, né? Sem saber se o outro está aberto a isso, né? Alguém pode fazer uma piada comigo aqui, pode fazer, mas ele tem que saber se eu tolero a piada, se eu gosto, se eu dou abertura para piada, né? Você está no grupo de amigos, às vezes você não gosta de piada, então o seu amigo ele tem que saber se você gosta de piada, né? Você gosta que fale do nome dele, né? Então você vai, se ele não gosta, você não vai fazer, você tem que respeitar o seu amigo, você tem que respeitar ele, né? E aí se você é a mesma coisa, tem gente que não gosta de ser chamado de atenção em público. Eu mesmo não gosto. Eu, pra mim, não tenho problema nenhum de alguém me chamar a atenção, mas me chama no privado, me chama aqui, ó, tete a tete, né? Pode me falar o que quiser comigo. Eu não sou uma pessoa, sabe, ignorante. Eu paro sempre, escuto, né? E agradeço. Se for coisa do bem mesmo, eu agradeço. Agora em público não. Por quê? Por que tem que fazer isso em público? Pra quê? Né? Então, as pessoas ainda não sabem se relacionar. Não tem, né? Uma falta de capacidade de relacionamento. Então, não compreende essas coisas, né? Nós estamos falando de política aqui. Não compreende, não tem nenhuma compreensão. E nós precisamos. Lá na Venezuela, tem uma coisa boa na Venezuela, né? A Venezuela está passando uma situação dificílima. Embargos, né? País rico, que vende petróleo. O petróleo reconstruiu aquele país. O petróleo transformou a vida daquele povo, né? O petróleo transformou a vida daquele povo. O povo poderia, né, procurar. No YouTube tem bastante coisa, tá? Procurar conhecer um pouquinho mais o que é o
povo lá da Venezuela, o antes do petróleo e o depois do petróleo. O que é que fez da vida daquele povo o petróleo, né? Com todos os governos, desde a década de 50 para cá, né? Aquele povo ali prosperou, né? E aí alguém lá de outro país, né? Todo mundo já sabe, quis o petróleo deles de novo, porque era eles que dominavam lá atrás o petróleo e o povo era paupérrimo, miserável mesmo o povo, né? Aí depois que descobriu o petróleo melhorou. Aí agora quer o petróleo de novo. Já tem acho que uma década já brigando por esse petróleo e fazendo tudo o que é possível para derrubar o povo, para o povo ficar na miséria, né? Embargos e tudo mais, enfrentamento de tudo quanto é forma, mobiliza, paga para poder ter mobilização no país, para tomar o petróleo. Acabou o petróleo, acabou. É a mesma coisa, eles acabaram indiretamente o petróleo da Venezuela e o povo está na miséria. Se acabar de vez, continua na miséria. Entendeu? Porque o povo lá, a economia da Venezuela é dependente, toda a economia da Venezuela é 96% dependente do petróleo. Do petróleo. O outro país que quer o petróleo da Venezuela, ele não quer o petróleo só para produzir as riquezas lá, fazer as produções, fazer gasolina, fazer o desenvolvimento na Venezuela. Eles querem pegar ali mesmo e já levar nos navios embora para outra nação. Entendeu? Então, é certo o país defender os seus interesses. É certo. Não vamos dar petróleo. Cedo ou tarde, a Venezuela entra para um bloco, o BRICS, vai entrar. Vocês podem esperar. Vai entrar, vai desenvolver petróleo, vai desenvolver os derivados de petróleo ali para girar dentro desse mercado BRICS, né, onde todo mundo ganha. Né? Não tem não tem monopólio. Não tem monopólio. Embora tem países ricos lá, a China. A China vai ser uma das maiores financiadoras, vai financiar o Brasil aqui muitas coisas. Pode esperar. Os primeiros meses aí nós já vamos ter notícia disso. Vai trazer não sei quantos bilhões aí para o Brasil aqui para financiar desenvolvimento no Brasil. Né? Desenvolvimento. Estados Unidos também está aí para, né, o Biden lá para o Congresso lá aprovar lá não sei quantos trilhões, porque eles vão querer jogar aqui para cá também para ver se captura, se barra o Brasil de ir pro de manter o seu manter-se no BRICS, né? Só se o Brasil for louco, né? Porque é um dinheiro que logo acaba, viu? Logo acaba. É um dinheiro para fazer estradas, para fazer isso aí, a estrada tá pronta, acabou. É bem assim. O trabalho desses caras é isso, é fazer estrada, fazer ferrovia. Ficou pronto, acabou o emprego. Acabou. O que não acaba, sabe o que é? É você produzir refinaria, por exemplo. Refinaria. A refinaria ela vai ficar 200, 500 mil anos lá. Ela não acaba, ela vai ficar produzindo combustível a vida inteirinha lá e vai vender. Ela não acaba. A estrada acaba, você fez ela lá, acabou. Então, gente que se engana à toa, entendeu? Então, é isso que os Estados Unidos, o projeto deles é para isso. O financiamento deles é para isso. Não é um financiamento para gerar emprego duradouro, né, e desenvolvimento para o país. Você produzir estrada atrás de desenvolvimento, sim, mas é um desenvolvimento com tempo de começar e tempo de acabar. Não funciona para nada. Né? Então, é isso aí. O áudio já está extenso demais, o áudio, o vídeo extenso demais. E serve para uma reflexão, serve para você pensar, para você botar a cabeça para funcionar. Tem gente que tem preguiça de ver vídeo. Esse vídeo aqui, 40 minutos. Às vezes é difícil, é verdade. Você está trabalhando, está fazendo alguma coisa, não dá para. Mas tem gente que tem preguiça de ver até de 5 minutos. Não vê, rapaz. Não vê. Áudio mesmo. Eu falo porque eu participo de grupos. Tem gente que não gosta. Não vê. Não vê. E fala mesmo. Não gosto de áudio. É melhor escrever ali. Então, uma coisa também que nós precisamos mudar, né?
A gente precisa. Esses dias eu falei para um irmão. Falei, irmão, tem que focar em alguma coisa. Não adianta ficar vendo uma coisinha aqui, 5 minutos de um, 5 minutos de outro, 5 minutos de outro. Você não veio nada. Se você acompanha determinada coisa, acompanhe. Acompanhe. Você gosta de um curso, de um artesanato, de uma coisa, acompanhe aquele canal. Fica ali, acompanhe que você vai aprender. Você pode acompanhar até 10, mas desde que você acompanhe todos de verdade, tudo, conteúdo todo. Aí sim você desenvolve, aí sim você foca em alguma coisa. né? Nas coisas de Deus é a mesma coisa. Você acompanha um determinado irmão, acompanhe aquilo ali, acompanhe a palavra, acompanhe. Veja tudo, não fica ali pegando trecho de palavra. Pegue tudo, coma. É isso aí, o celular está esquentando. Deus abençoe a todos. Ótima quarta-feira para todo mundo. Paz de Deus, Deus seja louvado.